Olá, meu nome é Cícero Martins, eu sou médico oncologista do Instituto Nacional do Câncer e do Américas Oncologia. Eu estou aqui com a doutora Ana Carolina Gifone, oncologista e oncogeneticista da Oncologia DOR, para falar com vocês um pouquinho sobre um abstract que a gente teve apresentado agora na ASCO 2021, falando sobre os resultados de sobrevida livre de progressão e sobrevida livre de progressão 2 para os pacientes com câncer de ovário no estudo PAOLA. O estudo PAOLA, como vocês sabem, foi um estudo apresentado na ESMO em 2019, que pegava pacientes com câncer de ovário, seroso de alto grau e endometrioide. Esses pacientes eram submetidos a cirurgia e quimioterapia adjuvante. Era permitido para esses pacientes fazerem quimioterapia neoadjuvante e citorredução de intervalo. Depois, esses pacientes eram randomizados para fazer bevacizumab 15 mg por quilo a cada 3 semanas, por 15 meses, com ou sem olaparib 300 mg via oral 2 vezes por dia durante 2 anos. Esses pacientes ainda eram estratificados para o índice de recombinação homóloga através de um teste da Miríade. Nesse teste, a partir do cutoff de 42, quem tinha um número acima de 42 era considerado deficiente da via da recombinação homóloga. Os pacientes que tinham um número menor que 42, eles eram considerados proficientes. E havia ainda uma segunda divisão para o subgrupo de pacientes com deficiência da recombinação homóloga, que era entre pacientes com mutação e sem mutação no BRCA. Os dados no Mutation to Treat, também apresentados na ESMO 2019, mostravam um ganho mais ou menos de 6 meses para toda a população do estudo. Esse dado também era positivo para os pacientes com deficiência da via da recombinação homóloga, porém, infelizmente, para o subgrupo de pacientes proficientes, esse dado foi negativo. Agora, na ASCO 2021, a gente tem a apresentação dos dados de sobrevida livre de progressão 1 e 2 para os pacientes com doença estadio 3 e estadio 4, pacientes com doença de baixo risco e alto risco. E, nesse caso, a doença de baixo risco eram os pacientes submetidos a uma citorredução primária completa e os pacientes de alto risco eram os pacientes com doença estadio 4, pacientes submetidos à citorredução primária, mas com doença residual, e os pacientes submetidos à neoadjuvância. E aí, Ana, o que você achou do estudo? Como é que você viu isso? Como é que você interpretou esses dados novos? Isso, Cícero. Eu acho que foi um estudo que trouxe uma resposta muito interessante, assim, para a gente tentar selecionar ainda melhor os pacientes que devem ir para a combinação de beva com olaparib. E, na verdade, nessa estratificação, seja por estágio ou PFS1, né, ou seja, o risco da doença, a gente não viu uma diferença estatisticamente significativa, né? Pacientes com estágio 3, o PFS1 era 19,9 meses para beva mais placebo e foi para 39,3 meses para beva mais olaparib. Então, quer dizer, há um benefício consistente no estágio 3 que se repete no estágio 4 com HR de 0,3. Então, pacientes, independente do estágio, se beneficiam dessa combinação desde que tenham deficiência da recombinação homóloga. E quando eles estratificam pelo risco, a gente vê que o benefício é particularmente maior nos pacientes de baixo risco, mas ele existe também nos pacientes de alto risco. Então, mesmo que o paciente tenha doença residual, a gente sabe que a evolução desse paciente não vai ser tão boa, né, como já sabíamos, mas ele continua se beneficiando da combinação de olaparib com bevacizumab. Então, eu acho que foi... Desculpa, pode falar. Não, eu acho interessante a gente colocar cada vez mais, principalmente para estudos de primeira linha, os dados de sobrevida livre de progressão 2, né, que é o tempo desde a randomização até a segunda progressão. Quer dizer, num cenário em que cada vez mais opções de tratamento em linhas subsequentes se fazem presente, fica cada vez mais difícil a gente conseguir dados de sobrevida global, que é o endpoint máximo que a gente gostaria nos estudos. Mas, de uma certa forma, a sobrevida livre de progressão 2 é um endpoint válido dentro desse cenário. E aí, como é que você viu esses dados de sobrevida livre de progressão 2? Pois é, Cícero, na verdade os inibidores de PARP inauguraram meio que esse conceito, né? E eu acho que é um conceito muito interessante, é um surrogate mesmo para a sobrevida global, que a gente consegue ver o impacto de longo prazo daquele primeiro tratamento que a gente fez. E acho que nessa análise foi reafirmado o benefício de longo prazo de olaparib, como a gente vê em vários outros estudos de olaparib. Então, a
A gente sempre tem um benefício significativo na primeira sobrevida livre de progressão, que se mantém estatisticamente significativo no PFS2. Então, aqui, de novo, a gente viu esse resultado favorável ao olaparib em combinação com beva, né? Eu acho que o PAOLA-1 é um estudo que ganhou um nicho de pacientes que são estratificados, em resumo, por deficiência da recombinação homóloga. A gente olhar para o estadiamento ou olhar para o status de cirurgia não consegue selecionar melhor os pacientes que devem ir para essa combinação e a gente deve fixar o nosso olhar, portanto, nessa assinatura genômica de recombinação homóloga mesmo. E você acha que esses dados apresentados agora, que mostram cada vez mais o benefício e a presença do inibidor de PARP na primeira linha para todos os pacientes, você acha que como é que isso muda a tua visão para tratamento em primeira linha desses pacientes? Eu acho que a gente nunca vai ter essa combinação, essa comparação head-to-head do SOLO-1, por exemplo, né, com olaparib mais beva, mas eu tenho a impressão que para pacientes mutadas, que não tem mutação do BRCA, para pacientes com deficiência da recombinação homóloga, que não tem a mutação do BRCA, se tiver uma citorredução ótima, a gente vai se animar mais ainda para essa combinação. E se a gente não tiver uma cirurgia ótima, a gente vai saber que a gente vai ter um resultado melhor da combinação do que se fizer só o bevacizumab, como era a prática comum de todos nós anteriormente. E acho que se a gente tiver a mutação de BRCA1, provavelmente a gente vai continuar ainda na estratégia do SOLO-1. Mas acho que a luz do PAOLA-1 foi muito mais, no meu olhar, para essa decisão dos pacientes que vão ou não ser operados da melhor forma, dos pacientes de alto risco, que a gente recebe tanto na prática clínica, esses que vão para a neoadjuvância, né? Então, é uma resposta nesse sentido, assim, de que não é uma boa forma de estratificar e que a gente continua oferecendo a combinação para todo mundo. É verdade. Eu acho que esses dados só vieram corroborar a importância da gente utilizar os inibidores de PARP em primeira linha e sempre que possível aproveitar para a gente fazer o teste da recombinação homóloga, que eu acho que isso é uma informação muito importante para todos os nossos pacientes. Eu acho que era isso. Eu acho que é uma mensagem muito importante essa que você citou, né, Cícero? A gente precisa ter o olhar do teste genético mesmo, buscando mutações em BRCA1, 2, outros genes, até para a função de aconselhamento genético, mas procurar a deficiência da recombinação homóloga é muito importante, fazer esse teste no tumor, para que a gente selecione os pacientes para o PAOLA, porque agora a gente tem a confirmação desse benefício, independente do estádio e independente do tipo de cirurgia. Tá ótimo. Ana, obrigado e nos vemos mais na ASCO. Um abraço. Abraço, tudo de bom, saúde para todos.